Raquel. Olá pessoal, desculpe os minutinhos de atraso aí, estava na correria aqui resolvendo algumas coisas aqui, mas já vamos iniciar a nossa live hoje, né? Esse tema aí, nossa quinta teológica, tá? Então eu vou deixar aí mais 3 minutinhos para a gente poder já, você chamando as pessoas para estar participando dessa live com a gente hoje, que é uma live muito importante, uma live a nível de esclarecimento, tá? Para poder explicar um pouquinho. Até porque as quinta-feiras eu deixo para isso, né? As quinta-feiras eu deixo para trabalhar só assuntos teológicos, tá? Que vão envolver a nossa atualidade, né? Então vou ver o nosso meio aqui. Então eu queria que você agora nesse momento pegasse papel, caneta, ó, caneta, tá? Ó, marcadores de texto. Vai lá, pegue a Bíblia de vocês aí, ó, e papel. Pega lá. Muito importante nesse momento você ter papel, caneta, tá? E marcador de texto, para poder estar anotando aí alguns textos que a gente vai estar trabalhando hoje, tá? E esclarecendo. É muito importante a participação de vocês, tá? Havendo a possibilidade, vocês podem lançar perguntas, porque tem surgido muitas dúvidas com relação ao uso das tatuagens indevidas, até que ponto, se o cara fez a tatuagem, ele agora está condenado para o inferno, e ele não pode mais agora ir para o céu, ele está com uma figura condenada, e não é isso, né? Nós vamos com certeza trabalhar, entendeu? A paz aí, Simone, a Luzia, a Patrícia, a Márcia, a Raquel, tá? A galera que tem assistido a gente aí, acompanhado fielmente aí, meu pastor amigo, pastor Anderson, né? Tá online também aí, tá? Pastora Patrícia aí, minha amiga aí que participou da live de terça-feira agora, pegou fogo lá, a live de terça-feira, né? Quase 3.000 visualizações aí na terça-feira. Nós já estamos preparando aí, né, a outra live falando sobre desigrejados, tá? Então hoje aqui eu vou estar dando esses esclarecimentos aqui, explicando um pouquinho para vocês com relação ao uso das tatuagens aí, até que ponto, pode ou não pode, é bíblico, não é bíblico, é de Deus, não é de Deus. Então hoje nós vamos estar aqui elucidando, tá? Eu queria que vocês abrissem aqui, como eu falei, vai lá pegar papel e caneta, a gente vai estar aqui num diálogo, numa mesa redonda, tá? Nós estamos evoluindo aí, que eu estou com alguns projetos muito legais aí, que daqui a um tempo vão ser cumpridos, tá? Os projetos muito legais aí de debates aí, a gente vai estar colocando num outro local que eu estou separando aqui para vocês, tá? Um local maneiro que a gente vai estar fazendo aqui estudos online aqui, debates online aqui, para poder de esclarecimento, tá? Qual a diferença do nosso debate aqui? A diferença é o seguinte, é que nós trabalhamos aqui com a nível de esclarecimento. Tem debate aí que tem, e as pessoas ficam com dúvida, saem totalmente com dúvida. Aqui não, aqui nós vamos tentar o máximo de elucidar tudo aquilo que é interessante e aquilo que é de praxe. É claro, gente, uma coisa, tá? Eu sou pastor de igreja, tá, gente? Então aqui eu não vou estar dando nenhuma orientação furada, nenhuma orientação louca, porque eu vejo aí muitos pastores aí frustrados aí, ou até mesmo ciumentos, que você, esse pastor é maluco, tá apoiando o uso disso, daquilo. A gente vai estar aqui explicando aqui, vai chegando um denominador comum. Então eu queria que você, nesse momento agora, nessa introdução, já fechando, faltando 30 segundos, eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Vamos agora lá, galera, começa a compartilhar esse vídeo, porque pode ser a dúvida de muitas pessoas. Muitas pessoas hoje não estão na igreja por causa que tem tatuagens. Muitas pessoas às vezes estão na igreja, estão presas. Olá, Mônica, fala Francisca, Lud Rony, a galera tá entrando aí. Olá, vou falar com todo mundo depois, e ajudem. Então eu, como lidor, né, com jovens, eu trabalho também em outras áreas, eu percebo essa dúvida, eu percebo esse bloqueio que as pessoas têm, principalmente a liderança de igrejas aí que vê isso de uma forma totalmente tenebrosa. Quando a pessoa faz uma tatuagem, parece que ela blasfemou, né, contra o Espírito Santo de Deus, e as pessoas não conseguiram entender. Gente, o som tá bom? Vê pra mim, o som tá bom aí. Isso aí, Marcos, assunto atual e relevante. Eu só vou abordar aqui assuntos atuais, tá? Eu vou só estar abordando o tipo de assunto que é o do cotidiano da igreja, que é o gerado a dúvida da igreja aí.
E na verdade era para os pastores no púlpito estar falando sobre isso. Mas aí, tabu, medo, falta de conhecimento bíblico, ou até mesmo ele impede que eles venham trazer esses assuntos no púlpito, tá? Ele praticamente prefere espiritualizar o texto da Bíblia, sabe, como outras coisas que tem, entendeu? Então isso vai gerar um problema gravíssimo, correto, gente? Então vamos lá, começando a live de hoje, eu sou o pastor Alexandre Freitas de Queiroz, tá? Sou aqui do Ministério Kairos, na rua Cláudio Araújo 2097, tá bom? Acabou o culto casa agora, e eu sempre reservo essas lives de quinta-feira, pós-culto, para a gente poder estar debatendo, tá? E eu também estou com um projeto aí mais à frente de estar gravando os cultos de domingo, a palavra ao vivo, então eu acho também interessante vocês estarem participando, correto, gente? Então vamos lá, vamos comentar. Assunto de hoje: o cristão pode fazer tatuagem? Ah, eu sou cristão, Alexandre, sou homem de Deus, eu queria fazer uma tatuagem, achei legal, achei bonito, eu também tenho algumas tatuagens, né? Eu gosto de tatuagem pra caramba, gosto de me rabiscar, mas eu tenho uma dúvida, tá? Qual seria a minha dúvida hoje de eu falar sobre o tema? E eu queria que você fosse colocando aí, né? Boa noite, gente, vai compartilhando, pega papel e caneta, e Bíblia, e nós já estamos, a nossa Bíblia, nossa palavra está após de lá. Vamos lá, há um texto bíblico que todo mundo usa, né? Quando eu me deparo com as pessoas, né? As pessoas sempre utilizam o mesmo texto bíblico, e eu até brinco com elas, falei, cara, me dá um outro texto, porque eu sou bacharel em teologia, sou formado em teologia, e eu tenho algumas pós-graduações em teologia, e eu entendi na regrinha básica de exegese e hermenêutica, que são matérias do campo teológico, tá? Que vão trabalhar a tradução do texto, a origem do texto. Quando você olha para o texto bíblico, você tem que ver todo o aspecto que está nele inserido, cultural, o aspecto sociológico, o aspecto político, o aspecto épico, tá entendendo? Exemplo, a nível de entendimento, se você chamasse uma mulher, na época de Jesus, até mesmo antes de Jesus, né, lá na época dos patriarcas da Bíblia, se você chamasse uma mulher de égua, você estaria elogiando ela. Provérbios vai falar, Salomão falou que comparou a Sulamita com as éguas do cavalo de Faraó, correto? Então tu imagina uma mulher se chamar de égua hoje, tá? A Bíblia fala que comparou as mulheres com as vacas de Baçã, que eram vacas totalmente bem tratadas, vacas totalmente bem cuidadas. Então eu entendo o seguinte, que às vezes o texto ele vai ficar escravo da época que ele está sendo escrito. É claro que há verdades teológicas que vão ser colocadas no Antigo Testamento e no Novo. Quando se faz essa divisão de Antigo e Novo, eu vejo a Bíblia como um todo só. É claro que você tem aspectos culturais do Antigo Testamento e do Novo Testamento que eles vão se cruzar, eles vão não se contradizer. Tem um livro muito bom chamado Norman Geisler, chamado Erros e Contradições Bíblicas. Quem puder comprar esse livro, ele não tá aqui, eu vou até pegar aqui para vocês verem aqui, mas tá uma bagunça aqui que eu estou organizando minha biblioteca. Então eu tô com um montão, falei, marquei. Eu tô organizando aqui a biblioteca, aqui, tô um monte de livros jogados e nas caixas guardados. Erros e Contradições Bíblicas, de Norman Geisler. Muito interessante, que ele vai falar das possíveis contradições bíblicas que existem. Só que não são contradições bíblicas, na verdade, são interpretações diferentes uma da outra. Então fala aí, meu secretário, Wagner Torques aí, tá na área, meu secretário aí. Então o que acontece? Quando há diversificações de textos, de interpretações de textos bíblicos que vão destoar um do outro. Não quer dizer que a Bíblia está errada, a Bíblia não se contradiz, tá? O que pode se contradizer é a interpretação do homem com relação quando ele lê isso aqui. Então, quando o homem lê a Bíblia, ele vai ser influenciado pelo fator cultural. Quando ele lê a Bíblia, ele vai ser afetado pelo contexto dele sociológico, político, cultural. Se ele domina grego, se ele domina hebraico, por incrível que pareça, gente, quando você começa a estudar um pouquinho de grego e hebraico, você percebe-se que a tradução de João Ferreira de Almeida vacilou em várias áreas aqui de interpretação. Aí você começa a ter um acesso. Ah, pastor Alexandre, mas caramba, eu tenho que dominar as línguas semíticas, o grego, o hebraico, o aramaico. Não, estou falando você que aceitou Jesus agora aí. Por isso que nas igrejas tem uma coisa chamada escola dominical. Por isso que nas igrejas tem um culto de estudos. Para o que esses cultos de estudo? Para justamente tirar essas dúvidas hoje aqui nessa live que está acontecendo.
Então, às vezes, você pode estar discriminando a pessoa de forma religiosa, né, que eu vou falar aqui, que é a pior coisa que pode existir é a religiosidade, tá? Que as pessoas prendem as outras através da religião, tá? No curso lá do Hotel Mont Blanc que nós temos lá, Ciência da Religião, eu falo muito sobre isso aí, tá? E no final eu vou estar falando um pouquinho sobre a Luciano, como que a religião hoje ela tem o poder de prender as pessoas, tá? As pessoas não estudam, não querem se aprofundar em nada e o fundo religioso ele aprisiona. Então eu vi durante muito tempo que, abra sua Bíblia aí, Levítico, né, capítulo 19, o livro lá do Antigo Testamento, né, que todo mundo utiliza esse texto aqui para falar do uso das tatuagens, que não pode, porque a Bíblia vai falar que o uso da tatuagem não pode e tal, sei que lá, e texto sem contexto é pretexto para heresia, já dizia Silas Malafaia. Ele falou que todo texto, sem ser abordado o contexto dele, vai virar pretexto para heresia. Então toda regra hermenêutica ela tem que ter fundamentação no Antigo e no Novo Testamento, tá? Tudo que vira doutrina tem que ter fundamentações no Antigo e Novo Testamento, tá? Claro que eu vou fazer depois uma outra live com relação a isso aí, porque as pessoas confundem doutrina com costume. O Fábio botou, e Baçã ainda tem mais coisa sobre touro, e é uma ligações do satanismo. Fábio, ainda tem isso. Quando a Bíblia fala de Baçã lá, no Antigo Testamento, ele está falando dos cuidados. E pelos mortos não dareis golpes em vossa carne, nem ferireis, marca sobre vós, eu sou o Senhor. Vamos lá, Fábio, tá botando aí, vamos lá. O que está escrito aqui? Vamos pegar versículo 20, porque eu entendo o seguinte: a Bíblia ela tem que ser cumprida toda. As pessoas elas querem viver nos preceitos do Antigo Testamento, mas só querem cumprir uma parte, tá? Então se quer viver no Antigo Testamento, tem que cumprir o Antigo Testamento todo, tá? A Torá, que diz lá, quando o filho é rebelde, apedreja ele. Quando diz que o teu olho olha isso aí que você pensou, quando o teu olho olha para não olhar, para você furar ele, e outros preceitos lá do Antigo Testamento. A Bíblia diz o seguinte, versículo 20, vamos começar a partir do versículo 20, 19 e 20. Se um homem tiver relações com uma escrava e já foi prometida para ser a concubina do outro homem, mas que ainda não foi comparada e nem posta em liberdade, o homem que a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não está em liberdade. Eu estou lendo a tradução de hoje, tá? NTLH, correto? E nesse caso, para tirar sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus o Senhor um carneiro, que ele levará até a estada da tenda sagrada. E ali na presença do Senhor, o sacerdote oferecerá carneiro a Deus e assim conseguirá perdão do pecado que o homem cometeu. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã, plantar as árvores frutíferas, não coma as frutas das árvores. Derem primeiro os primeiros 3 anos, e essas frutas serão impuras. No 4º ano, as frutas serão dedicadas a mim, e o Senhor como oferta de louvor. E no 5º ano vocês poderão comer a fruta, assim as árvores produzirão cada vez mais. E eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam carne, e o que houver sangue. Não procure adivinhar o futuro, e nem façam feitiçarias. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, e nem aparecem com barba. Quando chorarem aos mortos de alguém, não se cortem, e nem o façam marcas no corpo, eu sou o Senhor. Vamos lá. Então, dentro do contexto aqui de Levítico, tá? Antigo Testamento, você sabe para que o livro Levítico ele foi escrito, sabe para quê? O livro de Levítico ele foi escrito para poder instruir o povo a como se portar no santuário de Deus, no Santo dos Santos, na questão do tabernáculo, como que cada um deve se posicionar ali dentro. Todo o rito religioso, o livro de Levítico ele foi instruído para isso, correto? Correto. Então nesse texto aqui, quando ele fala não cortar, você reparou que havia uma instrução para a forma que ia cortar o cabelo, para não deixar como uma coroazinha aqui, cortar do lado e deixar uma coroa aqui. Aí eu lhe pergunto, as pessoas falam da marca do corpo, mas não falam da forma do corte de cabelo, do uso da barba, não raspar a barba, que eram conceitos culturais da época, né? Para nível de conhecimento de vocês, eu falo aqui, o povo aí tinha uma dificuldade, Moisés tinha uma dificuldade muito grande nesse momento, que era
era toda a questão das tribos árabes, né? Que já era envolvida no paganismo, tá? Já havia-se uma cultura pagã na época. Eu falo o seguinte, que havia ali, eu até notei que adoradores de Orotal. Orotal era um deus, tá? Pagão das tribos árabes, e que eles recebiam essa adoração. Tanto que o autor fala aqui, não cortais aos deuses mortos. E como que eles trabalhavam isso? As mutilações do corpo. Eles mutilavam todo o seu corpo em prol dos mortos, né? Para poder o quê? Fazer contato com o povo, fazer contato com os mortos. Porque as culturas, toda a questão oculta já pré-existia, tá? Você vê que quando Abraão estava, né? Abraão, quando estava ali, saiu de Ur dos Caldeus, a Mesopotâmia, uma civilizações mais antiga do mundo, já tinha um princípio de adoração. O homem já queria ter contato com os mortos. O homem já queria ter acesso ao sobrenatural. Por isso que quando o Satanás, Heliel Ben Shahal, brilhante filho da alva, né, ele é expulso do céu e ele cai aqui na terra, os próprios demônios, eles ensinam os homens a fazerem o quê? Magias, o homem em contato com mortos. Por isso que Moisés proíbe o contato com os mortos. Por que ele proíbe o contato com os mortos? Eu posso ter contato com o morto? Não. Hebreus 9:27 fala que após a morte segue-se o juízo. Então, mas Deus sabendo, Deus da sua eternidade, Deus como vê todas as coisas, Deus é atemporal, Deus não está preso ao Cronos, Deus ele anda no Kairos, todas as coisas ocorrem, Deus vê tudo no presente, tá, gente? Para Deus não existe futuro e nem passado, Deus ele vê tudo no presente. Então Deus ele sabia que os demônios iam ensinar esses homens a mexerem com o ocultismo, a contatos mortos. Mas esse povo agora aí, que está atravessando o deserto, esse povo agora aí, que está sendo codificado por uma nova lei, saberia que lá atrás, esse povo era pagão. Então aqui no livro de Levítico há várias instruções, uma dessa não era ferir o corpo em favor dos mortos, não era ferir o corpo por causa de pessoas que morreram. Você vê que tem uma outra passagem, quer ver uma coisa? Ezequiel capítulo 9, versículo 4, ele vai trazer quase igual a uma passagem que eu acho até interessante. Ezequiel capítulo 9, versículo 4, você vai anotando as referências e vai lançando as perguntas de vocês aí. É muito importante a participação de vocês, tá? Ezequiel 9, 4 fala o seguinte, olha só. Vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa. Certo? Cadê? Me perdi. De todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. Então, qual é a dificuldade? De que forma você lê o texto? Você lê o texto de forma literal? Ou você lê o texto de forma fantasiosa? Que forma você lê o texto? Então a dificuldade nossa é isso. Às vezes é associar a Bíblia, é associar a palavra de Deus a que está falando. Então, particularmente, eu tenho dificuldade de dar com isso. Não estou aqui fazendo o seguinte, quer ver uma coisa importante que eu vou pontuar aqui agora. Alexandre, então quer dizer que você está falando aí que uma pessoa hoje, ela quiser fazer a tatuagem, ela vai ter que se rebelar. Não estou falando sobre rebelião, vou tratar isso aqui, tá, gente? Tem pessoas aqui, tem pastores aqui que estão me ouvindo aqui, que há um estatuto. Se sua igreja tiver o estatuto, seria bom que sua igreja tivesse o estatuto. E nesse estatuto você passa o estatuto para o quê? Para quem? Para as pessoas que estão servindo aí a você. E nesse estatuto você vai falar, só que nós não aceitamos pessoas que façam tatuagem depois de convertido. É claro que você pode estar infringindo algumas leis, tá? Porque eu entendo que eu não posso utilizar Levítico capítulo 19, a partir do versículo 25, para poder justificar a proibição do uso de tatuagens, tá, no corpo. Porque, exemplo, quando eu fiz a minha tatuagem, e algumas que eu vou fazer ainda, né, eu não tô com a preocupação de adorar morto. Alexandre, e piercings, brincos, né, outras coisas que tem por aí. Você vê a Bíblia, se não me engano, Rebeca, né? Rebeca, ela utilizou piercings no nariz, sabe? Piercings no nariz. Quando Moisés reuniu o povo lá, os escravos usavam brinco. Então, assim, o nosso problema hoje é que forma nós lemos a Bíblia. De forma religiosa,
Será que nós vamos ler a Bíblia hoje de forma religiosa? Então hoje aqui há um esclarecimento, porque o cuidado que você tem que ler a Bíblia, temos aí o nosso conferencista aí também, Nelson Firmino, e outros pastores aí renomados estão aí que vão estar me utilizando. Gente, e aqui ó, a via de mão dupla, expressa sua opinião, tá? Você que tem essa dificuldade agora aí de entender. Caramba, tu é pastor, tem tatuagem, tem, até porque isso não me atrapalha a minha adoração em Deus e nada. E nós vamos usar, ainda vou falar lá sobre 1 Coríntios capítulo 6, tá? Quando Paulo vai falar como os corpos são membros de Cristo, tá? As pessoas se preocupam muito com a questão estética. Ah, Alexandre, a questão estética é importante? Ela é muito importante, a questão estética. Mas hoje a espiritualidade de uma pessoa, o nível de relacionamento com Deus hoje, não pode estar ligado a uma tatuagem. Uma tatuagem ela não tem o poder de tirar a tua presença diante de Deus, tá? Baseado nos fundamentos seguintes: se a sua igreja hoje, se a sua liderança, se o seu pastor, né, se o seu pastor tá falando que não quer, que vai excluir você, ou que vai botar você no banco, então você não faça. Porque se você fizer, você vai estar pecando não pela tatuagem, mas pecando pela rebeldia, tá? O meu amigão o Fábio colocou, e o Fábio sempre me ajuda. Podemos observar claramente que nessa passagem que não existe nada indicando que um cristão não possa fazer a tatuagem, pois é uma ordem de Deus ao povo de Israel para não imitarem os costumes da nação pagã da época, que feriam e marcavam seus corpos em adoração aos mortos, de forma esse texto não pode ser utilizado. Obrigado, Fábio. Eu até falei aqui o Deus, né? O Deus Orotal, que era uma divindade pagã. É claro que havia divindades, Baal, Asterote, outras, Dagon, outras divindades que recebiam adoração, tá? E uma dessas adorações pagãs era adorar até os cabelos. As mulheres cortavam o cabelo, rapavam o cabelo e oferecia como sacrifício, tá? Então a grande dificuldade essa hoje é como você se depara com isso. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Aqui no Ministério Caróis, é claro, gente, que você não vai fazer um demônio no corpo, você não vai fazer com todo respeito às religiões africanas, né? Você vai fazer um tranca-rua nas costas, sei lá, você vai fazer um capeta, ou você vai fazer um... Não tô falando que você vai fazer isso no teu corpo, tá? É claro que aí são questões de estéticas, tá? O camarada fez um demônio no corpo, né? Ele fez um demônio no corpo e se converteu, não tem nenhuma dificuldade. É claro que ele vai ter que conviver com aquela marca ou refazer, ou fazer uma outra tatuagem por cima para tampar, tá? Agora, eu não posso atribuir a Bíblia, tá, a um texto isolado, falar que é proibido utilizar. E eu vou entrar pesado daqui a pouco, lá em 1 Coríntios capítulo 6, e você vai entender o que é cuidado. Mas eu não vou ferir meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O teu corpo é templo, eu vou te explicar se você tem cuidado mesmo com o teu corpo, conforme a Bíblia diz, tá? A menina colocou assim: tem o texto tatuagem e não me afetou espiritualmente, sinto a presença de Deus em minha vida. Legal, Miriam, legal, tu vê aí os testemunhos que as pessoas têm tatuagem, se sentem bem e não vai ferir ela nada, porque isso é muito pequeno para o relacionamento que você tem que ter com Deus, que vai muito além de uma marca no corpo, tá? O Fabiano Conceição colocou assim: irmão, não tenho dificuldade de aceitar algumas posições de alguma igreja, ou me baseio em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 15, né? Que está escrito o que lá? 15:15. Vamos ver aqui rapidinho. Eu estou com a Bíblia na mão e você vai colocando sua opinião aí, que a sua opinião, ao meu modo de ver, ela é muito importante você colocar aí a sua opinião, tá? Hoje é uma live que aqui é a Quinta Teológica, né? Você que está chegando agora aí, toda quinta-feira, nós se reunimos aqui nessa live, nesse canal, e debatemos teologia, falando sobre usos e costumes a nível de teologia, que são muito importantes, né? O irmão aí, Fabiano, colocou 15:5, ele falou assim, ó: mas alguns membros dos partidos fariseus que também haviam crido se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer a lei de Moisés. Caramba, legal, Fabiano. E depois eu vou ler a carta de Gálatas, tá? Muito obrigado pela tua contribuição, Fabiano. Paulo, quando escreve aos Gálatas, justamente ele está abordando a religiosidade, né? E o próprio apóstolo Paulo, ele fala parezeikartos, né? O termo grego que ele utiliza lá, parezeikartos, que ele fala o quê? São os cristãos secretos, são as pessoas que se infiltravam na igreja de forma secreta, querendo acusar Paulo, né? Uma denúncia muito grave que havia na igreja dos Gálatas,
com relação a Paulo, que falava que ele não era apóstolo, porque ele não andou com Jesus, tá? Então, assim, aí o Fabiano colocou de forma legal, tem coisas que convém e não convém, eu vou utilizar aqui outro texto. Vamos lá, os comentários aqui embaixo, gente, eu vou ler eles, tá, gente? Eu vou batendo aqui, vou lendo, e vocês vão colocando o comentário de vocês aí pra gente poder seguir o fluxo aí. E agora, gente, compartilha essa live. Compartilha, vamos lá. Tem que ter cuidado. Tipo de imagens, pode ser uma abertura espiritual. Lembrando que pode estar fazendo um pacto de sangue, verdade. Tá? O Hélio colocou, é verdade. Tem tatuagens hoje que tem toda uma intenção oculta, sabe? Que não são símbolos, assim, aparentemente satânicos, mas tem uma pretensão espiritual maligna por trás disso tudo. Por isso que é bom, você que vai fazer, se for fazer tatuagem, pesquisa a tatuagem. Vê se ela tem uma importância pra você. Que às vezes eu falo, todas as minhas tatuagens que eu tenho, ela tem importância. Eu tenho o nome do filho do Mateus e da Bia aqui, a data de nascimento, né? Eu tenho aqui no meu braço aqui o Moisés com os 10 mandamentos abertos, tá? Até fala assim, pô, ele fez idolatria, não é. Os 10 mandamentos para mim é algo interessante. Moisés para mim é um personagem muito interessante na Bíblia, que ele viveu numa época difícil e fez o que fez, né? A Miriam colocou assim, estou em uma igreja que não permite e tenho que obedecer ao meu pastor. Miriam, legal. A Miriam colocou aí, é verdade. Se o seu pastor, isso aqui é bom deixar claro. O pastor Alexandre está falando que tem que fazer tatuagem que não está na Bíblia. Não está na Bíblia mesmo. O pastor, ele nunca pode virar hoje e falar assim, ó, você não pode fazer tatuagem aqui porque a Bíblia diz não. A Bíblia não se posiciona acerca de fazer ou não. É claro que isso envolve muitas questões pessoais da liderança evangélica que está sobre sua vida. Porque, às vezes, a liderança evangélica ela tem um preconceito com relação... Gente, tem igreja aí que não permite mulher usar calça, falando que a Bíblia diz que não pode usar calça. Eu, na minha matriz, quando eu me converti, alguns anos atrás, eu me converti numa igreja muito rígida, não vou falar nome por questão de ética, e falava que o homem não podia usar bermuda, o homem não podia jogar bola, o homem não podia ver televisão. Você vê, né, uma época aí de uma igreja famosa, até o falecido Davi Miranda, falou que não podia ver televisão. Quando for na casa dele tinha mais de 10 televisões. Então tudo é a leitura, tudo é a ótica que você vê. É claro que quando você estuda a palavra de Deus, quando você estuda teologia, a tua mente abre, tá? Isso aí não tem jeito. Quando você estuda teologia, a tua mente abre, como abriu a minha. Eu era preso muito na religiosidade, e quando comecei a estudar a Bíblia de forma certa, quando eu comecei a estudar a Bíblia de forma reta e direta, eu acabou todos os mitos. Quando eu comecei a estudar grego, hebraico, aí então que eu me libertei mais ainda. Então, eu nunca associo a Bíblia àquilo que fala, mas a rebeldia é um pecado. Então, se você está submisso a uma igreja, se você, quando você aceita Jesus lá, quando você se batiza e você lê o estatuto da igreja e fala que vai cumprir aquilo ali, então você aceita. Pastor, eu não concordo. Pede a sua cartinha e vá para a igreja que você se sinta bem, tá? Vamos lá. Aqui, vamos lá. Pastora Patrícia Torres, minha amiga, falou assim, pastor, em particular eu não gosto de tatuagem, mas sei que a Bíblia não proíbe. Sei que temos a liberdade de fazer o que queremos, mas existe um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabe o que o corpo de vocês é santuário de Deus? O que habita... Legal, pastor, eu vou ler esse texto aqui, eu vou fazer uma exegese em cima desse texto aqui rápido. Tá, pastor? Eu não estou cortando, mas eu vou entrar no 1 Coríntios 6 e vou ler ele todinho. É a questão do uso do corpo. Como que você e eu utilizamos o nosso corpo, né? Será que o nosso corpo ele é fruto do Espírito? Fábio Martins colocou aí, né? Gálatas capítulo 5. Tem mais? Fala dos judaizantes, isso aí. Tem o contato com um satanista que aceitou Jesus na minha sala, e ele fala que sim, a tatuagem, como algumas marcas feitas pelo corpo, são chamadas pontos de contatos, né? Existe o ponto de contato, sim. Há símbolos que são satânicos, que são aberturas no seu corpo para Satanás entrar, tá? Vamos lá. A Mônica colocou, eu não tenho nada contra a tatuagem, não há respaldo bíblico para isso, contudo penso que precisa ter equilíbrio em tudo que fazemos. A Bíblia diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm, né? A Cristina colocou que realmente, depois da teologia, minha mente se abriu, hoje não consigo viver embaixo de religiosidade. Cristina foi minha aluna, né, de teologia, né, Cristina, e é verdade.
Correto? A religiosidade mata. Nós temos aí também nosso reverendíssimo Bruno Roberto. Saudade de você, pastor Bruno. Muita saudade mesmo de você, nosso pastor, hoje é presbítero da igreja metodista, né? Uma igreja seríssima demais, né? Então a dificuldade nossa hoje é lidar com o quê? Com religiosidade. Certo? Eu vi quando eu fui falar semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre os desigrejados, né? Eu particularmente adoro os reformados. Nós somos uma igreja aqui neopentecostal em nomenclatura, mas em Bíblia eu sou reformado, né? Igual o nosso Bruno, adoro John Wesley, adoro Lutero, adoro John Fox, John Hus, Teodoro Beza, adoro os reformadores. E engraçado que a maior forma hoje de você aprisionar um povo é não ensinar a Bíblia para eles. A melhor forma de você destruir um povo hoje é não ensinar a Bíblia. É colocar achismo, colocar coisas pessoais aonde a Bíblia não acusa. Né? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6. Vamos entrar na Bíblia agora. Quinta-feira é Bíblia. Quem não gosta de Bíblia, mete pé. Eu adoro Bíblia e a nossa vida ela tem que ser fundamentada na Bíblia. Tá? Em 1 Coríntios capítulo 6, você vai abrindo sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 6. Pastora Patrícia citou aí. E é interessantíssimo esse texto aqui que Paulo vai tratar. O assunto interessantíssimo que é o corpo são membros de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12. Né? Como que eu uso o meu corpo para adorar a Deus? Será que eu colocando uma tatuagem no meu braço eu vou impedir de adorar a Deus? Não. Adorar a Deus vai muito mais além disso aí, meu irmão. Adorar a Deus vai muito mais além, tá? Disso aí, muito mais além mesmo, né? Vamos lá, está escrito aqui. Alguém vai dizer, isso aqui é a linguagem de hoje, tá? NTLH, tá? Eu tenho algumas bibliazinhas aqui boas, tem um arsenal aqui guardado, ó. A Jerusalém. Nós temos a Bíblia aqui, ó. Palavra-chave, tá? Aplicação pessoal. Tem um montão de arma aqui, guardadinha aqui, pronta para ser utilizada. Vamos lá. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero? Pode sim. Mas nem tudo é bom para você. E eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou me deixar que nada me escravize. Olha só, a linguagem de hoje é bem direta. Eu posso fazer o que quiser, mas eu posso fazer nada que venha me escravizar e venha denegrir a palavra de Deus, tá? A sã doutrina. Gente, o que é doutrina? Doutrina é Bíblia. Doutrina é Bíblia. Ah, não, porque a minha doutrina eu não posso usar bermuda. Isso é costume, isso é uso e costume, cada um tem o seu. Quando eu falei no início lá que eu só podia usar calça, né? Eu não podia usar bermuda. Ah, porque a Bíblia fala que o homem não vai usar a roupa da mulher, a mulher não vai usar a roupa do homem. Negativo. Se todo mundo usava saia. Ali foi tratada a questão da purificação, que a mulher no período menstrual ela teria que ficar separada, né? Na tendinha lá vermelha lá, que as mulheres que estavam no período menstrual teriam que ficar lá separadas. E olha só o que mais diz. Outro. E vão dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento, sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar imoralidade, para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Aí eu te pergunto, tem líder aí que quer bater em tatuagem, mas vem cá, o cara tem 200 quilos, não se alimenta, não faz uma atividade física, o triglicérides deita lá no teto, o cara se entope de café, se entope de refrigerante, come o podrão. E isso, meu irmão, também fere o templo do Espírito Santo de Deus. Quando você dorme mal, e isso fere o templo do Espírito Santo de Deus. Então quando eu falo de cuidar do corpo, que é a morada, é o corpo no sentido todo, né? As irmãs aí, eu já fui em igrejas aí, né, do fogo aí, que as mulheres proibiam as mulheres de usar pintura, de usar, tem uma aí que eu fui pregar, as mulheres aqui não podem utilizar nada, batom, e a pastora usando rui e acrigel. Aí, meu irmão, eu não estou preso à religiosidade, eu perguntei, mas por que a senhora usa? Ela não, porque eu tenho maturidade espiritual para usar, eles não têm. Então, meu irmão, faça-me um favor. E é muito mais fácil prender as pessoas dentro de uma religiosidade e não ensinar a Bíblia. Porque a palavra liberta as pessoas. Quando você ensina a Bíblia ela gera libertação. E dando continuidade, pelo poder
Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitou a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do meu corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo da prostituta? Claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta tornará uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam um só, né? Com ela. Porém, se une com o Senhor, se torna espiritualmente uma só pessoa. Fujam da imoralidade sexual, né? Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo de Deus e vive em vocês? Então assim, a galerinha aí que tá aí, né? Fala do pecado, mas se envolve com outra mulher, fala do pecado e faz coisas promiscuidade, e isso é estourar o corpo, o Espírito Santo que está dentro de você, pô. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós falamos da Bíblia Sagrada, né, como o Fabiano colocou aqui, a verdade, às vezes eu prefiro nem entrar em certos assuntos, né, para não parecer que estou contra os costumes, né, Fabiano? Mas a gente tem que ensinar, costume é costume, certo? Hoje as pessoas prendem as pessoas por causa de costume. Cara, é claro que tem pessoas que são desse, tem saias de mulheres compridas que é pior do que uma saia curta, entendeu? Às vezes tem homem também que bota cada calça aí também que é complicado, sabe? Então assim, e isso é tudo com ética. Quando eu utilizo a Bíblia aqui, né, o 1 Coríntios 10, capítulo 31, Paulo escreveu na igreja de Corinto, que era uma igreja problemática, uma igreja que tinha um nível de imoralidade gigantesco, tá? Paulo sofreu muito, né? Colocou aqui, por enquanto eu uso barba, né? Fabiano, aqui ó, por enquanto eu tô usando minha barba aqui, né? Porém nos dias de Davi era motivo de verdadeiramente, na época de Davi, a barba do Antigo Testamento, né? Os pessoal utilizavam muito. Então galera, vamos deixar de ser religioso, vamos buscar a Deus, vamos cuidar das viúvas, dos pobres, vamos pegar a palavra de Deus, que é mais importante. 1 Coríntios 10, capítulo 31, diz o seguinte aqui, ó. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus, pô. Então é claro que a gente tem que fazer tudo para a glória do Senhor, pô. Não é permitir que a religiosidade venha estragar os seus usos e costumes e venha te destruir. Uma coisa é você virar pedra de tropeço, que a Bíblia, abre a sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 14, vamos lá, Romanos 14, do versículo 12 versículo 12 e 13, tá? Por isso que eu falei a vocês, é importante eu ter caneta, igual tem aqui, ó, marcador de texto e papel. Anote aí. Romanos 14, do 12 ao 13 diz o seguinte. Vamos lá. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Por isso, paremos de criticar uns os outros. Não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair no pecado, porque está unido com o Senhor Jesus, e eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ele fica impuro para ela. Paulo aqui arrebentou. Renan falou assim, até que filma live de verdade. Obrigado aí, Renan, muito obrigado pela sua audiência. Então tá aqui, ó, é Bíblia. Meu irmão, pra você é ruim, então você tem outras coisas melhores pra você se preocupar na tua vida cotidiana do que às vezes a sobrancelha da irmã lá, né? Que o varão lá gastou dinheiro pra investir na irmã lá, pra irmã ficar legal. Ou o varão lá, vou ter se aberto lá, né? Que quer melhorar o parque dele, pegar a esposa lá, colocar lá silicone na esposa, investir na esposa, pra esposa ficar linda e bela, bonitona pra ele, né? Pra o quê? Pra ele não cobiçar a mulher dos outros, pô. Então eu não tenho... E outra coisa, gente, eu tenho dificuldade de lidar com essa liderança hoje que quer se meter na vida dos outros. Tem líder aí que quer se meter na vida íntima do casal, gente. Tem líder aí que eu fiquei sabendo, tem líder aí que a liderança foi viajar porque não tinha falado com o pastor. Então, gente, religiosidade é isso aí. Meu irmão,
casal, aos casados, eles têm que curtir mesmo. O varão aí, né, vai pra uma academia puxar um ferro, ficar lá, né, ficar igual o Capitão América da Marvel, ficar forte, ficar bem de saúde, ficar legal pra sua esposa, a esposa ficar bonita pro seu esposo. Então assim, não há nenhuma dificuldade em uso da academia. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, treino jiu-jitsu, malho, faço isso aí, então eu não vejo nenhuma dificuldade hoje de você cuidar do corpo, de você estar envolvido numa questão social. Porque o grande problema hoje é a religiosidade, e eu provei para você aqui, né? E olha só, abre aí, Gálatas capítulo 6, versículo 17. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Abre a sua Bíblia aí, tá? E tudo que eu vou falando aqui eu vou provando a palavra de Deus. Gálatas 6, 17, né? Há uma terminologia que fala sobre marca, né? Não marcarás o corpo. Mas aqui, olha que Paulo fala. Quando as pessoas leem a Bíblia de forma... ao perigo de ler a forma literal. Olha só. Gálatas 6, versículo 17 diz: e para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, porque as marcas no meu corpo mostram que eu sou escravo de Jesus. Em outras traduções, assim, carregue em mim as marcas de Cristo. Eu te pergunto, será que as marcas é tatuagem? Não, pô. Eram os açoites que Paulo tinha no corpo. E olha a dificuldade. E essa igreja aqui da Galácia, né? A igreja da Galácia, qual era a dificuldade? Havia muitas pessoas que eram sacerdotes de templos pagãos que dilaceravam o corpo por causa das divindades. A exegese do texto. E quando Paulo fala que eu carregue em mim as marcas, não as marcas de um templo religioso, mas eu carrego as marcas dos açoites que eu sofri por cada palavra, por ser escravo. Quando Paulo fala aqui do grego escravo, ele está falando doulos. Sabe o que significa doulos? Né? Escravo. Aquele que morreu por uma causa e não pode mais voltar atrás. Né? E quando o Fábio colocou aqui, quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar, pois trago no meu próprio corpo as marcas do que pertence a Jesus. Obrigado, Fábio. Quando eu botei aqui, tu já botou. Sabe? E a marca aí do grego, sabe o que significa marca? Estigma, do grego estigma, que é dilacerar o corpo. Então, meu camarada, também tem um outro lado, né? Tem um pastor aí, maluco aí, que falou que tava fazendo tatuagem na hora lá, carrega em mim as marcas de Cristo. Aí tomou-lhe a pancada no Facebook, porque associou de forma errada, tá? Quando Paulo fala aí as marcas não é tatuagem, gente. As marcas era tudo aquilo que ele sofreu, as retaliações, as cicatrizes que ele carregava no corpo, por causa de Cristo, tá? Eunice colocou assim, minha analista aí, Eunice colocou. Fui pregar em uma igreja e quando eu estava no meio do caminho, me ligaram para perguntar se eu estava de saia. E eu disse, não, estou de calça. Pediram para que eu voltar e colocar a saia. Então eu coloquei, tirei o brinco, o esmalte da unha, acreditando ser uma igreja bem tradicional. Mas quando eu cheguei, me espantei. Com as saias das varoas estavam tão indecentes que eu fiquei sem vergonha. E elas, se estivessem de calça, de repente estariam mais... É verdade nisso, eu já passei por isso. Tá? Porque assim, é o que Jesus falou, gente. A Bíblia de Jesus falou assim para os fariseus: vocês comem mosquito e engolem o camelo. Então assim, eu tenho dificuldade de dar com esse povo é complicado. É como aqui Paulo falou aos Gálatas: ó, insensato Gálatas. Tá? O povo era muito religioso. Aí eu tô falando pra você, às vezes se você tivesse de calça, você de calça vai estar mais indecente do que elas. Porque as pessoas gostam de cobrar muito. E só que na verdade não cumpre um terço. Olha só o que diz Gálatas. Eu gosto dessa passagem seguinte. Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 13. Tem um personagem aqui que vocês conhecem. Gálatas 2, do versículo 11 ao 13, diz assim, olha só: porém quando Pedro veio para Antioquia da Síria, e eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegar ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos judeus, tá? E o que eu falo aqui? Por que Paulo repreendeu a Pedro? Porque Pedro tinha uma postura quando estava no meio dos judeus.
Quando ele estava no meio dos gentios, ele tinha outra. Então Paulo repreendeu Pedro na cara. Por quê? Ele falou, meu irmão, você não pode cochilar em dois pensamentos. Porque Pedro, quando estava no meio dos tradicionais, ele tinha uma postura, quando ele estava fora era outra, né? A pastora colocou assim, precisamos ter uma verdade dentro de nós. Se realmente está sendo para a glória de Deus, mas que quem coma carne de porco não fale mal de quem não come. Isso aí. Se eu gosto de uma atitude, que não gosto, não falo do outro. Eu costumo falar que tatu é uma coisa muito pessoal. E eu falo com a galera que tem coisa muito mais importante para o evangelho se preocupar. Obrigado, Renan. Tem muita coisa, tem alma. Caraca.